noite, 7 horas e mais 3 minutos. Está começando mais uma edição do Diário 27. Você confere na edição desta terça-feira os seguintes destaques. Eugênio Serpelloni renuncia à presidência da Câmara. Já vamos trazer todos os detalhes e a partir de agora teremos votação para novo presidente. Você vai conferir também denunciante que levou esta comissão processante à Câmara. Esse pedido fala ao Diário 27 sobre o resultado da votação na noite de ontem. Suplente a vereador Guilherme Spangenberg também fala da sua participação durante a sessão e também sobre esse resultado. Você confere ainda a renovação de contrato de recolhimento de lixo. É suspenso aqui na cidade de Rolândia e vários objetos, como telefones celulares, foram apreendidos na delegacia da cidade de Rolândia. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Diário 27 que está começando. Boa noite, 19 horas e mais 4 minutos, 19h04. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Diário 27, trazendo as principais informações de Rolândia e de toda a nossa região, porque você sabe, tudo que aconteceu, acontece ou vai acontecer, você fica sabendo no giro de informações do Departamento de Jornalismo mais atuante de Rolândia, levando sempre as informações para vocês. Pela manhã, ao meio-dia, vocês ficaram com o Flávio de Paula e o Fatos e Notícias, e agora comigo aqui no Diário 27. Você pode participar do nosso programa mandando suas mensagens de texto através do 999758564, 999758564. Sugestões, críticas, elogios, você encaminha para esse telefone 99758564. Temperatura gostosa, um forte calor agora no período da tarde, o dia todo, vamos dizer assim, mas a tarde esquentou e muito. Como é que está o nosso final de tarde, início de noite aqui na cidade de Rolândia? Olha aí imagens do nosso centro da cidade, cruzamento aqui da nossa Santos Dumont com Monteiro Lobato, movimentação tranquila de veículos. Ao fundo a gente percebe a Igreja Presbiteriana do Brasil, logo mais lá à frente, né, outros prédios públicos e também prédios aqui da nossa cidade. A temperatura nesse exato momento é de 27 graus, com sensação térmica de 29 aqui no centro da cidade. Olha, 2 indivíduos foram presos ontem com uma motocicleta furtada no Jardim Nobre, aqui em Rolândia. De acordo com a polícia, a equipe estava realizando patrulhamento na Avenida Primo Lepre quando avistou 2 indivíduos em uma motocicleta CG 125 da cor azul em atitude suspeita. A equipe realizou a abordagem na revista Pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Mas, ao serem indagados sobre a procedência da motocicleta, ambos relataram que receberam de um usuário de drogas na biqueira em troca de 5 pedras de crack. A polícia ainda relatou que, ao constatar no sistema, foi constatado que essa moto havia sido furtada na tarde de ontem no Jardim Nobre. Diante dos fatos, os rapazes e a motocicleta foram encaminhados até a delegacia e estão à disposição da Justiça. Olha, após reivindicação aqui na TV Cultura, uma rua que liga ali o Jardim Nobre ao Caçatumaro recebeu iluminação pública. Era um local bastante escuro, uma reivindicação antiga. Primeiro era a interligação dos bairros, né? Ligando ali através daquela rua. Depois faltou iluminação. E até que, enfim, já há alguns dias os moradores já podem contar com esse benefício. Em agosto de 2018, a nossa equipe esteve aqui para divulgar essa interligação de bairros entre os bairros Horácio Cabral, Caçatumaro e Jardim Nobre. Uma moradora enviou um WhatsApp para a gente pedindo para que tivesse iluminação aqui no local. Quem fez a matéria na época foi o nosso repórter Ted Pérez. Confira um trecho. Já faz tempo que foi feita essa rotatória aqui no Nobre, né? E não tem iluminação nenhuma. À noite ali tá horrível para passar, né? A gente passa ali muito preocupado porque é muito escuro. Queria que você visse com quem deve tomar essa providência. Foi através da reivindicação dessa moradora que a iluminação pública chegou aqui nessa interligação de bairros. E hoje nós
conversamos com o vereador João Ardigo. Bom, essa avenida aqui, ela começou em janeiro de 2018 a ser construída. E depois disso ela já começou a ser usada pela população e estava muito perigoso para as pessoas, para os pedestres, ciclistas, passar por aqui. A moradora fez o questionamento de por que ainda não teria colocado, e nós fizemos a parte de nossos requerimentos pedindo que a prefeitura colocasse a iluminação pública aqui. Demorou um pouco até, porque a partir daquela reportagem foi em agosto, se não me falha a memória, aí em dezembro saiu a licitação. Até os trâmites burocráticos serem concluídos, e agora, graças a Deus, nós estamos em março de 2019, a iluminação tá. Essa iluminação, ela ficou R$90 mil, ela veio de uma verba chamada COSIP, que é a taxa de iluminação pública que a população paga, aquela taxa que é cobrada da iluminação pública, utilizou aquele recurso para fazer toda essa extensão aqui dessa avenida. E a gente vê assim que a população aqui da região ficou muito satisfeita, né, já que todo esse lugar aqui, além de ter um grande fluxo, né, de carros, ciclistas e motociclistas, o pessoal também usa para fazer caminhada, né, João? Com certeza, aqui passa milhares de pessoas diariamente, passa muito carro, motociclistas e pedestres, né, e acabou beneficiando toda essa região aqui, né, porque antes eles tinham que ir até a rotatória da PR-170 e agora não, pode se utilizar dessa interligação de bairros. Ô João, e diante de todo esse contexto, a gente vê o seguinte, né, que vale a pena o morador ir atrás dos seus direitos, cobrar aí da prefeitura, cobrar dos vereadores, que realmente a emenda vem e o morador é atendido, né? Com certeza, a TV Cultura é um elo de ligação entre a população e o poder público. Muitas vezes nós não temos o conhecimento da necessidade de certas coisas, e através da TV Cultura, através dos programas que tem da Flávia e do TED, nós encaminhamos a prefeitura e consequentemente, é um benefício a mais para a população. Com certeza vereador João Ardigo. Eu quero parabenizar aí o caro Edil pelo fato do seguinte: quando nós tínhamos esse grande problema relacionado ao Jardim Nobre, muitos pais, por exemplo, né, quando eu tinha que levar o meu filho até o CMEI ali do Nobre, tinha que dar toda aquela volta, pegar a BR, aquela rotatória ali da BR-170 e depois descer a Avenida do Museu Japonês. Mas era um tropé danado, né? E a movimentação de veículos, vans, então era muito intenso aí o fluxo de carros e veículos pesados, por se tratar também ali de um parque industrial. O que aconteceu? O vereador João Ardigo conseguiu aí uma emenda federal, né, uma emenda parlamentar, lutou, foi atrás, conseguiu aí com muito esforço, né, trabalhou bastante, e essa emenda veio e, consequentemente, nós tivemos aí essa interligação dos bairros. Porém, faltava a iluminação, porque a população dizia o seguinte: olha, o trecho ali é bastante movimentado, os motoristas estão usando para cortar aquela volta e tornou-se aí uma via importante, e ligando aí o Jardim Nobre, né, aquela região do Jardim Nobre, Caçatumaro e também ali outros bairros ali nas imediações. E o pessoal reclamava o seguinte, que à noite ficava muito escuro, um breu danado. Pessoas correndo o risco de serem atropeladas e também de serem assaltadas, porque fazem caminhada e às vezes precisam utilizar aquela via também para ir para sua casa. Nem todos vão de carro ou motocicleta, às vezes precisam de bicicleta ou a pé, enfim. E aí, com esse recurso da taxa de iluminação pública, foi possível então realizar esse investimento, trazendo mais comodidade aos munícipes que moram naquela região e outros que também passam por aquele local. Parabéns, viu, vereador João Ardigo, por esse empenho, por essa luta. Quando a gente olha para esse benefício aí, dessa via e dessa iluminação, tem um dedinho do vereador aí. Parabéns para muitos aí que às vezes reclamam do trabalho do vereador. Tem vereador que tira aí o traseirinho aí da cadeira e vai trabalhar. Não fica com politicagem, né? Este é um dos vereadores que eu tenho muita admiração, chamado João Ardigo, que apesar, né, João, eu sempre tenho falado aqui, apesar da sua grande, muitas vezes, dificuldade de mobilidade, né, pela deficiência física que você tem, né, você é cadeirante, né, felizmente por uma questão da vida, mas você mostra a sua vontade
de fazer o melhor por Rolândia, né? Tem trabalhado, vai atrás e corre, vamos atrás de recursos, vamos buscar de todas as formas. E o resultado está aí. Parabéns, viu, vereador João Ardil? Conte sempre com o nosso espaço aqui e você falou muito bem. A imprensa, muitas vezes, são os olhos da comunidade. Somos nós aqui que observamos os locais onde precisam de benfeitoria. Só que tem político que não entende isso, né? Tem político que não entende. Acha que isso aqui é uma assessoria de comunicação, quando, na verdade, isso aqui não é. Isso aqui é um elo de ligação entre a comunidade e também o poder público. Olha, um veículo foi furtado ontem na área central da cidade de Rolândia. A condutora disse à polícia que foi por volta das 18 horas. Teria estacionado o carro dela, um Celta, ali dentro do estádio Eric Jorge, e saiu para correr. E quando retornou às 19h40, observou que a porta do passageiro havia sido arrombada. A vítima disse ainda que foi levado do interior do veículo uma bolsa contendo carteira e documentos, além de cartões de um banco. Olha, a vítima acionou a polícia militar, que realizou diligências, mas nada foi encontrado. Ela foi orientada a confeccionar um boletim de ocorrência e aguarda por mais informações aí e da comunidade. Gente, ali no estádio Eric Jorge, não só ali, mas em outros locais, quando você deixar o seu veículo, muitas vezes você deixa um celular, às vezes no painel, no banco, ou uma bolsa, alguma coisa nesse sentido. Evite, porque às vezes pode não ter nada de valor dentro dessa bolsa ou até dentro de uma carteira. Mas os infelizes, achando que tem alguma coisa lá, quebram o vidro, forçam a abertura da porta, estragam, danificam o seu veículo e às vezes acabam levando um pertence seu, né? Então fica o alerta. E aí nessa região do estádio Eric Jorge, muitas pessoas vão ali para fazer as suas caminhadas nos finais de tarde. Então que a atenção deve aí ser redobrada cada vez mais e que de repente, se você observar pessoas estranhas nas imediações, entre em contato com a polícia. 19 horas e mais 14 minutos, deixa eu abraçar a Bel e o Vermelho acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho da audiência, todos os dias ligadinhos aqui. Também um grande jornalista e amigo meu, Valdir Bezerra, né? Grande Valdir Bezerra também acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho de todos. E por falar em área de segurança pública, olha o que aconteceu na tarde desta terça-feira aqui na cidade de Rolândia. Tem as imagens para mim, Xenon, por gentileza? Isso daí não é nenhuma loja de assistência técnica, viu? Não é uma loja de assistência técnica, não. São celulares e carregadores, entre outros objetos, que foram apreendidos agora à tarde, após um trabalho aí do SOI, juntamente com a ACP da Regional de Londrina, que realizou procedimento de revista estrutural na cadeia pública da cidade de Rolândia, após a solicitação, inclusive, do delegado-chefe da Regional. O procedimento foi realizado tanto na parte principal como no seguro, né? O espaço onde ficam aqueles presos que muitas vezes cometem alguns crimes que os outros detentos não compactuam e eles precisam ficar nesse tal de seguro. Então o que aconteceu? A unidade, por exemplo, só para você ter uma ideia, tem aí 168 presos e o procedimento transcorreu sem alterações. Nesse procedimento apreendeu-se aí vários objetos, dentre eles aí, 10 barras de ferro, 20 baterias de celular, 20 cabos USB, 6 carcaças de aparelho telefônico, 23 carregadores celulares, além de 4 cartões de memória, 21 chips, celular, 66 conectores para carregador e também 4 estoques, além de 42 fones de ouvido, 2 fones de ouvido grande, uma máquina de tatuar, 15 papelotes de 38 gramas aí de substância análoga à maconha, 8 pendrives, tem computador lá? 9 frascos de perfume, 2 tesouras pequenas, são esses aí os objetos apreendidos aqui na cadeia pública da cidade de Rolândia. Olha, a Polícia Militar apreendeu um rapaz de 20 anos suspeito de furtar uma bicicleta. Isso mesmo, uma bicicleta? Não, foi um furto de bicicleta? De uma bicicleta Falco, inclusive de cor vermelha, ali na Avenida Inglaterra, no centro da cidade de Cambé. De acordo com a polícia, a equipe foi acionada e, em patrulhamento, avistou um indivíduo com a motocicleta roubada, né? A motocicleta. E na rua dos caçadores. A polícia ainda disse que quando a viatura se aproximou do indivíduo, ele tentou fugir, mas acabou contido. César Henrique Chueire Nunes, possui diversas passagens, inclusive pela polícia, é morador aqui da cidade de Rolândia. O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a central de flagrantes da delegacia da cidade de Cambé para os procedimentos adequados. Saiu de Rolândia para praticar crimes em Cambé. Nós vamos conferir agora como fechou a cotação do mercado financeiro nesta terça-feira. Olha aí, o dólar comercial fechou a R$ 13,86, o euro fechou na casa dos R$ 4,36 e a poupança com rendimentos hoje fechou em 0,23%.
Você confere a seguir, o denunciante que fez pedido de CP na Câmara fala sobre o resultado da votação. Essa aí é a Laura e esse ano ela resolveu empreender. Virou confeiteira. Olha, é cada bolinho que ela faz, mas tem uma receita especial que fui eu que ensinei. É que eu sou gerente da Laura. Daí expliquei pra ela como nossa máquina de cartões oferece mais agilidade pro seu negócio. E mostrei todas as nossas soluções para empreendedores. Experimente um parceiro que faz a diferença. Sicredi, gente que coopera cresce. Promoção pro dia a dia, de domingo a domingo, inspirado em família, cuidado e dedicação. Supermercados Locatelli dá no coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados Locatelli, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados Locatelli. Chegou em Rolândia o condomínio clube mais esperado do ano, o Residencial Terra de Santa Cruz. Apartamentos a partir de R$117 mil, com a maior área de lazer da região, com piscina, quadra de esportes, churrasqueiras e muito mais. Possibilidade de financiar sem entrada. Está esperando o quê? Venha fazer sua simulação e garantir o seu apartamento. Mais uma obra da LBX. 19 horas e mais 19 minutos, vamos conferir imagens aqui do nosso centro da cidade de Rolândia. Olha aí, movimentação de veículos, clima agradável aqui no centro da cidade, temperatura de momento 28 graus aqui no centro da cidade de Rolândia. Olha, esta madrugada o Corpo de Bombeiros foi mobilizado para conter um incêndio em um supermercado no Jardim Santa Rita, na cidade de Londrina. De acordo com os bombeiros, o fogo começou após um curto-circuito em um freezer de frios. O alarme do mercado disparou e quando a equipe de seguranças viu as chamas, acionou o socorro. O fogo consumiu parte do estabelecimento e danificou o forro. E os bombeiros utilizaram 3 extintores grandes de pó químico para controlar o incêndio. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Bom, quero agora, nesse momento, pessoal mandando muitas mensagens e perguntando assim, Tete, você não vai falar nada sobre o assunto da CP que não passou, dos vereadores que votaram contra essa abertura? Neste segundo bloco, quero dedicar praticamente esse assunto como destaque. Muito bem, nós tivemos aí a denúncia feita pela munícipe Cristina Pieretti. De acordo com ela, né, o vídeo que viralizou nas redes sociais, onde aparece o presidente da Câmara, ou melhor, ex-presidente, já vamos falar mais a respeito dessa renúncia também, ele acabou aí num ato particular, vamos dizer, individual, no momento em casa, não sei aonde, em algum lugar aí, nesse planeta. Ele estava lá com o seu celular e acabou fazendo vídeos íntimos, inclusive mostrando o seu rosto e outras coisas mais. Esse vídeo, como eu falei, viralizou nas redes sociais, foi parar no Brasil inteiro, nos noticiários a nível nacional e também fora do país. E ela fez essa denúncia entendendo que o vereador teria quebrado o decoro parlamentar por se tratar de um presidente da Câmara. Ela fez essa denúncia, foi votado ontem, mas o resultado não foi o que ela esperava. Nós procuramos a Cristina Pieretti para saber qual é a opinião dela em relação à votação. Olá Flávio, olá Ted, olá a todos. E no dia 18/3 nós noticiamos aqui pela TV Cultura a abertura de um pedido de uma CP. Quem fez o pedido foi a Cristina Pieretti. Nós noticiamos aqui pela TV Cultura e na oportunidade ela pediu para que uma CP fosse aberta para investigar a questão do vídeo íntimo que acabou sendo vazado, né, do presidente da Câmara, Eugênio Serpelloni. Nessa segunda-feira aconteceu a votação que acabou cancelando aí a abertura dessa CP.
A Cristina esteve presente ali na sessão e hoje nós vamos conversar com ela. Ela que foi a principal denunciante, saber o que ela achou da decisão da Câmara. Os vereadores que defenderam, então, Eugênio Serpelloni, nenhum deles tiveram argumento para explanar o seu voto. Então, nem o Irineu de Paula, nem o João Gaúcho, nem a Maria do Carmo e a Edilene Grigio, eles não justificaram para a população o voto de não deles. Elas apenas foram lá e votaram não, né? A gente subentende isso, que houve um acordo político para, então, a campanha de prefeita o ano que vem, que provavelmente ou a Edilene ou algum deles lá será candidato a prefeito da nossa cidade. Então, foi um acordão para que eles, então, assumissem a presidência da Câmara e provavelmente um deles ali deve ser o presidente da Câmara, se os outros vereadores não conseguirem, então, protocolar uma chapa. E a gente entende que eles não pensam na comunidade, eles pensam todos eles no futuro político deles e o que é que eles vão ser na próxima eleição. Então, poucos políticos que entram na gestão de político estão preocupados realmente em defender a população, defender a comunidade nos anseios que elas precisam, e um dos anseios da comunidade é o entendimento de que o Eugênio cometeu um ato libidinoso e que ele deveria, então, como representante do povo, não representar mais esse povo e ser cassado, ou seja, ter tido pelo menos a possibilidade de investigação. A gente ouviu ontem nos depoimentos da Câmara ali, o Guilherme Spamenberg, que é o suplente, falando que ele procurou então o delegado Bruno Rocha e que o delegado falou que até o momento o Eugênio não fez o boletim de ocorrência. Então, por que o Eugênio não fez o boletim de ocorrência? Então, ele passou esse vídeo para alguém, ele tem culpa no cartório? Seria a oportunidade na comissão processante para que ele se defendesse. Mas a gente entendeu que o Irineu, o João Gaúcho, a Edilene e a Maria do Carmo querem então que ele nem precise se defender, que ele é um inocente, que ele não fez nada de errado e que quem é o sanguinário é o povo de Rolândia. Então, o povo de Rolândia é o sanguinário, o povo de Rolândia é o que tem culpa e nós vamos defender o nosso colega, que se o nosso colega caiu, o Franciscone também cai do poder e eu não consigo me eleger prefeita o ano que vem. Ô, Cristina, depois, né, a gente acompanhou ali nas redes sociais que o vereador Irineu acabou emitindo ali um texto, né, dando a justificativa, o porquê do voto dele, né? Automaticamente os outros vereadores também acabaram compartilhando. O que você achou desse discurso aí do Irineu e que acabou sendo aprovado pelos outros vereadores? Hipócrita. É um pronunciamento hipócrita de uma pessoa que está usando das redes sociais e da hipocrisia, que na hora de ter feito o que tinha que ter feito, que era votado para então determinar que o Eugênio Serpelloni seja investigado e que ele pudesse se defender do vídeo então postado, e depois então ele dizendo que o Eugênio não ia ser mais o presidente da Câmara, mas que ele vai continuar sendo o vereadorzinho. Por que ele vai ser? Sabe por quê? Porque é melhor ter o Eugênio morto lá na Câmara e eles controlando o Eugênio. Então nós não votamos na sua CP, então agora você vai votar tudo que nós queremos. É uma maneira hipócrita de defender o cargo do Eugênio, defender assim o cargo do Franciscone, defender a presidência da Câmara e se eleger esse grupo para a Prefeitura de Rolândia o ano que vem. Então, ele está falando, eu não vou te tirar de vereador, você continua lá com o seu salário de 6 mil, 7 mil por mês, mas você vai ficar morto ali no seu cantinho, porque se o Guilherme entrar, nós temos a possibilidade de ter mais um voto contra nós. Rolândia precisa observar quais são os partidos políticos que pertencem a, então, esse grupo político, que é o grupo que está dominando a nossa cidade e que vem dominando há anos. Então, muda-se a peça de xadrez principal, mas as pessoas que estão por trás ali, né, continuam as mesmas. Então, prestem atenção, a comunidade tem que prestar atenção, quais são os partidos que entram nessas coligações, que fazem o jogo político. É importante que a população vá mais a fundo na hora do seu voto, que ela saiba qual é o partido político que aquela pessoa pertence e se esse partido político é o partido do, então, que a gente chama, né, nos bastidores, o grupão. Esse partido político pertence ao grupão que toda a vida comandou a nossa cidade e que toda a vida teve corrupção, desvio de dinheiro, a gente vem vendo é o segundo prefeito que nós temos aí com problemas na justiça e repetitivamente é o mesmo grupo que está por trás disso. Quais são os partidos políticos que estão por trás disso? Na hora da eleição, é claro que a gente tem até março do ano que vem, todas as peças podem mudar de partidos políticos, então não é interessante eu falar uma sigla política aqui agora e chegar em março todo mundo pula de partido. Então, na eleição, a gente tem que ficar bastante atento e nós vamos, né, Ellen, fazer matéria e postar nas redes
sociais quais são os partidos políticos que então pertencem ao tal grupão que vem provocando tantos danos à nossa comunidade. Olha, uma opinião forte da Cristina em relação ao que aconteceu na sessão de ontem. Já já nós vamos colocar mais informações, vamos ouvir o Guilherme. Quero colocar e relembrar a você sobre um fato que aconteceu durante a votação de abertura de comissão processante contra o Reginaldo Silva. Eu já vou mostrar, vou relembrar a você o que aconteceu. Mas só pegando um gancho do que a Cristina falou, eu acho incrível. Eu acho muito incrível os vereadores que usaram ontem a rede social, como no caso o Irineu de Paula, para manifestar o seu pensamento. Vereador, ontem durante a sessão o senhor teria 10 minutos para expressar a sua opinião do porquê era contrário à abertura dessa comissão. O senhor teve lá, assim como o Guilherme Spangenberg teve o seu tempo para falar, como o Rodrigão teve o seu tempo para falar, o Alex teve o seu tempo, o Reginaldo. O senhor poderia usar o seu tempo, e as vereadoras também, para poder explicar exatamente por que não queriam a abertura dessa comissão, meu Deus. Hein? Fala para mim, por quê? Por quê? Eu só quero pegar um gancho ali. Xeron, se você puder colocar a publicação do vereador, do vereador Irineu de Paula e colocar, eu quero ler o que ele escreveu na rede social dele logo após a sessão de ontem. Olha só, palavras do vereador Irineu Moreno de Paula. Podem acompanhar comigo. Como até o momento não houve renúncia do vereador Eugênio Serpelloni ao cargo de presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Rolândia, e tendo em vista a minha discordância, ou seja, ele não concorda com a atitude do vereador, é isso? Ele não concorda, né? Quanto à necessidade, ele não concordou, porque você vai entender que ele não concordou com a postura do vereador. Mas ele não concordava com a abertura de comissão processante para a cassação do mandato eletivo. E por entender que o tema se trata de uma questão particular, pessoal e familiar do vereador, sendo totalmente improdutivo para a Rolândia a discussão deste assunto. Ok, a opinião dele. Neste sentido, prestem atenção agora, neste sentido, acredito que o vereador Eugênio Serpelloni não possui condições de se manter na presidência da Câmara, nem como membro da mesa. Nem como vereador e nem como membro da mesa. Eu quero que vocês que estão em casa guardem muito bem esse parágrafo aí. Ele não possui condições de se manter presidente da Câmara e nem membro da mesa. Ou seja, nem membro da mesa. Então, no entendimento do Irineu, ele não pode ser presidente, não pode ser secretário, não pode ser segundo secretário, não pode ser primeiro vice-presidente, ele não pode ser nada na mesa. Né? Não, volta lá, Xirão. Eu quero terminar de ler. Então, não pode. Né? Então, não pode ser presidente e não pode ser membro da mesa. Não pode ser membro da mesa para nada. Né? Assim, entendo que este deveria pedir renúncia do cargo. Ponto. Olha o que ele fala agora. Ô, Irineu, por que você não falou isso ontem, chapa? Agora ele fala aqui, E na eventualidade, caso o vereador não o fizer, ou seja, o pedido de renúncia, ele, Irineu, fala o seguinte: formalizarei o imediato pedido. Ele, Irineu, ia entrar com um pedido de afastamento da presidência da mesa diretora nos termos regimentais dessa Casa de Leis. Agora volta para mim. Quer dizer que o Irineu encontrou, ou encontraria no regimento da casa, meios legais para pedir o afastamento dele. Mas vocês não encontraram meios legais para abrir a CP. Como é que é? Você no caso, Irineu, ia encontrar um meio legal. Volta lá para mim de novo a publicação dele, para ver se eu não li errado. Lá, na eventualidade do vereador não o fizer o pedido, lá no caso de não pedir renúncia, ele lá, Irineu de Paula, formalizarei o imediato pedido de afastamento do presidente da mesa diretora. Com base no que, Irineu? Nos termos regimentais dessa Casa de Leis. Então ele encontra no regimento, nas leis da casa,
ele encontra o argumento para pedir afastamento como presidente. Mas no caso, uma investigação, uma CP, ele entende que é uma coisa pessoal. Como é que você fala assim, Irineu? Como é que o discurso meio não bate? Porque se você vai pedir, você pediria para ele sair como presidente, deveria ser afastado da presidência. E se ele não o fizesse, você ia procurar os meios legais para ele sair? Ué, então por que ele tem que continuar como vereador? Então, se você entende que ele não tem condições de ser presidente e nem fazer parte da mesa, ser membro da mesa, então você não pode ser membro da mesa, então por que ele pode ser vereador ainda? Isso eu queria entender. E se não bastasse a publicação do Irineu, olha só, outros vereadores comentaram a publicação. Vamos lá, vamos ver quem comentou ontem dos vereadores, Xeron. Nós tivemos aí o comentário da vereadora Edilene Grigio. A Edilene Grigio escreve o seguinte no compartilhamento. Olha lá. Tem todo o nosso apoio. Nosso apoio de quem, vereadora? De todo mundo ou só de vocês? Mas ela diz, tem todo o nosso apoio. Quer dizer que ela está comungando do mesmo pensamento do Irineu. E por que a senhora não falou isso durante a sessão? Outra vereadora que se posicionou identicamente compactuando e concordando foi a vereadora Maria do Carmo. Ela disse, e terá todo o nosso apoio, Irineu. Dizendo assim, na semana passada, algumas semanas, a vereadora Maria do Carmo disse o seguinte, fez um discurso falando que o povo gosta de sangue, que é sanguinária, aquela coisa toda, que a culpa era da população por toda essa repercussão, e agora ela concorda com o Irineu que tem que pedir o afastamento do presidente. Oh, meu Deus do céu! Lá atrás, vereadora, quando a senhora fez o discurso, a senhora saiu em defesa dele. Agora a senhora vai junto com o Irineu que ele tem que sair da presidência. Por que lá atrás a senhora não falou isso, que ele tinha que deixar o cargo de presidente? Mas não, a senhora falou que ele foi vítima e fez um discurso defendendo e jogando a responsabilidade para cima de outros. Mas agora, ontem, a senhora disse, Irineu, você está certinho no que você está falando, e tem meu apoio, o senhor está certo, tem que realmente pedir o afastamento dele. Mas por que a senhora não teve a mesma postura algumas semanas atrás, antes de falar que a responsabilidade era praticamente do povo, que compartilhou, discutiu e falou sobre o tema? Já vou falar mais a respeito desse assunto, mas antes quero dar um recado importante para você que está querendo sair do aluguel, morar naquilo que é seu, um recadinho mais do que especial da LBX. Oi Flávia, hoje a gente está aqui no escritório onde nós fazemos as simulações. Você que quer fazer a simulação do nosso apartamento da LBX, tem interesse de saber quanto fica, quanto vai ficar a entrada, as parcelas, que está um precinho bem pequenininho ainda, vem aqui, manda o WhatsApp para mim, para a gente marcar um horário para conhecer o apartamento decorado ou vir até aqui no escritório que nós fazemos uma simulação online. Lembrando que o nosso número é 99601-5790. E você que não tem tempo de ligar, é só mandar um WhatsApp. Aproveite, gente, essa é uma grande oportunidade de você morar naquilo que é seu. Aproveite para conhecer o apartamento decorado ali com a LBX. Gente, condições especiais para você morar naquilo que é seu. Aproveite. Imperdível essa condição para você morar no seu apartamento. Olha, voltando aí, nossa, gente, tá bombando aqui. Deixa eu abraçar aqui a Tawane, que está acompanhando a gente, a Irene Medeiros Cavalcante, dizendo o seguinte, boa noite, Ted, e boa noite pelo programa, assisto todos os dias e parabéns por ter retornado à TV Cultura. Obrigado, e eu agradeço a direção, através da Flávia, que nos fez o convite. Abraçando o Alex, está acompanhando a gente, a Helenir Santos também participando aqui, o Rafael Pereira, muita gente participando aqui, daqui a pouco eu faço mais registros de participações. Então, eu fiz só essa observação. Eu quero entender, ué. Semana passada, alguns dias, não é assim, gente, não pode ser assim. Aí eu pergunto, então, se fosse para ficar como vereador, por que vocês então não falaram assim, deixa ele como então presidente? Não renuncia, não. Continua como presidente. Já que vai continuar, então continua como presidente. Para que mudar? Deixa do jeito que está. Não, mas nós não tem condições de continuar como presidente dessa Câmara. Não tem. Só que ninguém discursou nesse sentido. E sabe o que fica interessante, Irineu, esse seu discurso? E de outros vereadores? Primeiro, eu só vou fazer uma observação aqui, antes de chamar o Guilherme Spangenberg. O senhor vereador Irineu era presidente daquela comissão processante em relação ao prefeito do seu partido. Certo?
O senhor assinou o relatório, e no relatório que o senhor assinou, o senhor falou que tinha que caçar. Só que na hora de votar, o senhor se absteve. Ok, disse que foi uma orientação do partido, se justificou. Falou uma coisa, escreveu uma coisa, assinou uma coisa e fez outra. Ok, tudo bem. Aí agora, no caso do Irineu, ou no caso do Eugênio, presidente, o senhor vota para não abrir a comissão, mas não, ele tem que se afastar da presidência. Eu não voto, não concordo com o que ele fez e não pode ser presidente. No seu discurso. Mas na hora de votar, o senhor fez completamente contrário. E foi dito ontem que a CP não era para caçar. A CP era para dar condições dele se explicar o que aconteceu. Porque antes ele falou que o telefone estava clonado, o Guilherme foi na delegacia e perguntou para o delegado se alguém tinha feito o boletim de ocorrência. Ninguém falou nada. Não veio até agora. E nós também não estamos entendendo se alguém furtou o celular, se alguém compartilhou. Ninguém entendeu até agora como esse vídeo viralizou. Ponto. A vereadora Edilene compactuou agora com o pensamento do Irineu. Só que a senhora vereadora, quando votou também para a cassação do prefeito lá naquele relatório, da CP do prefeito Luiz Franciscone, a senhora na entrevista da TV Cultura, a senhora falou que votou com consciência, porque foi feito um trabalho, levantou provas e tal. E na mesma entrevista da TV Cultura, a mesma hora que a senhora falou que viu tudo, que procurou, que tinha documentos, que o seu relatório a senhora assinou porque viu documentos e tal. E a senhora depois falou o quê? Que acredita que ele vai provar a inocência. Está aí nos arquivos da TV Cultura. Então, não dá para entender. 19h35 agora. E o Guilherme Spangenberg também, o vereador, foi convocado para essa votação e deu os seus esclarecimentos, fez um discurso muito interessante ontem e também conversou com a nossa reportagem para falar sobre esse resultado. O radialista Guilherme Spangenberg assumiu o cargo de suplente do vereador Eugênio Serpelloni na sessão da Câmara nesta segunda. Como o pedido de abertura da CP envolvia o vereador Eugênio, Guilherme foi convocado para a votação. Em seu depoimento, ele relembrou que o vereador Eugênio divulgou que seu celular havia sido clonado, mas que nenhum boletim de ocorrência foi feito para que a polícia acompanhasse o caso. Hoje, 15 dias depois, eu tomei o cuidado novamente de comparecer à delegacia para saber se o vereador havia ido até a delegacia de polícia civil para registrar a ocorrência. Afinal de contas, ele teve o celular clonado, ele teve a chamada invasão de sistemas, segundo o que ele disse. E ele não compareceu. O vídeo íntimo feito por Eugênio mostra de forma explícita os órgãos genitais do vereador enquanto se masturbava, além de palavrões de baixo calão. Para o suplente Guilherme, houve quebra de decoro. Porque para mim, pelo que eu entendo, isso é quebra de decoro. Decoro. Sem a maioria na Câmara, o pedido de abertura foi arquivado. Nessa terça, conversamos com Guilherme sobre a votação. Saí decepcionado em função da recusa, por conta de 4 vereadores que não quiseram a instalação da comissão processante para apurar um fato grave que depõe contra a cidade, que denigre a imagem da instituição Câmara de Vereadores e, por extensão, denigre e coloca a população toda numa situação vexatória para todo o Brasil. Ô Guilherme, você como radialista tem muito contato com a população de Rolândia. Você acha que a Câmara respondeu ao anseio da população? Sim ou não? Não, a Câmara não respondeu. Eu estava, inclusive, há poucos instantes respondendo no WhatsApp a dezenas e dezenas de mensagens de moradores de Rolândia extremamente frustrados, autoridades políticas da região, inclusive o vereador Miguel Messias de Arapongas estava comigo no WhatsApp, lamentando a situação de Rolândia, colegas de imprensa também da região, lamentando a situação. Então, infelizmente, o que aconteceu ontem na Câmara não atende aos anseios da população. E você acompanhou a justificativa, o vereador Irineu de Paula acabou depois postando ali nas redes sociais a justificativa pelo voto e automaticamente os outros
outros vereadores usaram a mesma justificativa. O que você achou do que ele divulgou? Não, uma incoerência sem tamanho. Uma incoerência do vereador Irineu, da vereadora Maria do Carmo e também da vereadora Edilene Grigio. Ontem, na sessão, o vereador não abriu a boca. Aliás, eles não abriram a boca. Hoje, pela manhã, o vereador Irineu fez uma postagem sugerindo a renúncia do presidente Eugênio Serpelloni. Essa postagem foi endossada pela Edilene e pela Maria do Carmo. Me perdoe, aí é uma situação bastante intrigante, no mínimo intrigante. Ontem não falaram nada, hoje eles sugeriram então a renúncia do presidente. E aí fica a pergunta, não serve para ser presidente da Câmara, mas serve para ser vereador? Eu não entendi, o povo não entendeu e para mim uma incoerência sem fim. 2 dias antes da votação, Guilherme chegou a postar em suas redes sociais que havia uma articulação política para que Eugênio renunciasse à presidência e apoiasse para o cargo os vereadores que foram contra a abertura da CPI. Existe um grupo político que manda em Rolândia e que vai continuar mandando pelo menos até o final da gestão do Franciscone e dessa legislatura. Eu lamento, é um grupo político que precisa sair do comando da cidade. Isso vai acontecer, mas acho que não agora. Guilherme, por 2 vezes, o que a gente vê nas redes sociais, a Câmara não atendeu aos anseios da população em relação ao caso do Franciscone, agora em relação ao caso do Eugênio. O que você tira desse contexto político aqui em relação à Prefeitura e à Câmara? O que você acha? Qual vai ser o futuro político agora de Rolândia? Eu lamento primeiramente pela população, que, como diz no ditado popular, está sem pai nem mãe. A população gostaria de ver um outro comportamento. É um cenário político devastador. Por 2 oportunidades, a Câmara de Vereadores não representou a população que queria a cassação do Franciscone, que queria a cassação do Eugênio. Lamento, Carol, lamento a você que nos acompanha pela TV Cultura. É esperar por dias melhores. Ainda sobre o futuro da cidade, ele manda um recado para a população. Guarde os nomes dos vereadores que não estão representando a população. Vereadores esses representados por empresários, por grupos políticos que querem continuar determinando o que acontece na Prefeitura e acontece na Câmara. E gostaria muito de ressaltar o que eu venho dizendo há alguns anos. Não venda o seu voto, valorize aquele candidato que sai para pedir o seu voto, sem condições até de mostrar o trabalho que ele desenvolve, e preste bastante atenção nesse grupo que está aí há algum tempo, já mandando na cidade, e é um grupo que vem infelizmente afundando Rolândia. Basta ver o que está acontecendo agora, problemas no hospital, problemas de geração de emprego, problemas de toda a ordem. Isso não é à toa, é um grupo que só ganha e quem perde é a cidade. Fique atento. Interessante, né? Parabéns, Guilherme, pelo seu posicionamento, muito sucinto e também ali bem, colocando muito bem aí as palavras em relação ao que aconteceu na noite de ontem. E com um detalhe curioso, Cheirão, eu vou chamar o Guilherme Spangenberg de Guilherme Spangenberg Premonição. Por quê? Com toda a brincadeira e respeito que lhe devo, como profissional de imprensa, irmão de imprensa, o Guilherme, jornalista e radialista Guilherme Spangenberg, antes da votação, na noite de ontem, olha o que ele publicou na rede social dele, horas antes da sessão. Vê se não é uma premonição. Segundo informações de bastidores, 4 vereadores devem se abster, né? Ou no caso votar contrário, mas ele colocou abster, de aprovar a comissão processante contra o vereador e presidente da Câmara, o vereador de Rolândia, Eugênio Serpelloni. O acordo seria salvar o mandato de Eugênio, em troca eleger uma outra pessoa na presidência do Legislativo. Volta para cá. Volta para cá. Guilherme, eu quero os números da Mega Sena ou de outra loteria esportiva para eu poder jogar amanhã. Porque você acertou em cima do pedido. Mas talvez não precisava tanta premonição assim. Parece que a situação estava muito clara, né? Muito clara com o que ia acontecer. Agora, é lamentável o que acontece com a cidade de Rolândia. E hoje à tarde, o vereador Eugênio Serpelloni chamou alguns veículos de comunicação na Câmara, fez um pronunciamento, inclusive está nas redes sociais, onde ele assume o erro do vídeo. Não, eu assumo, o erro é meu. Assumiu toda a responsabilidade. Então não teve clone, não teve clonagem de telefone então, vereador? Não teve esse crime? O senhor mesmo que compartilhou, o senhor mesmo então assume que errou?
Ah, então não teve crime. Então o senhor assumiu a responsabilidade. Ok. Então tá. Agora, por falar, já nós vamos falar sobre a renúncia do vereador, mas antes, vocês se lembram que teve uma comissão processante aqui na cidade de Rolândia? Teve. Para segurar um pouco, Chirão? Para segurar mais um pouquinho? Tá. 7 horas da noite, né? 19 horas e 45 minutos, 19h45. Deixa eu fazer o seguinte então para vocês. Deixa eu dar um recadinho de cursos e concursos para vocês que estão à procura de cursos e concursos para fazer aqui na cidade de Rolândia, na região. Preste muita atenção. Quero dar esse recadinho para você e depois eu quero voltar mais nesse assunto. Mas antes, confira as oportunidades desses cursos e concursos para vocês. A Prefeitura da cidade de Londrina tem oportunidade para nível superior. Os salários podem chegar a R$ 15.922. Inscrições até o dia 5 de abril. Informações copes.el.br. A Prefeitura de Mandaguaçu tem oportunidade para fundamental, médio, técnico e superior. Os salários podem chegar a R$ 4.759. Inscrições até o dia 15 de abril. Informações institutounifil.com.br. A Prefeitura de Maripá tem oportunidade para fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 11.377. Inscrições até o dia 17 de abril e informações institutobrasil.net.br. Vereador renuncia ao cargo de presidente. Já vamos conferir como será a votação da sessão da semana que vem. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia, de domingo a domingo, inspirado em família, cuidado e dedicação. Supermercados Locatelli dá no coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados Locatelli, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados Locatelli. É pra mim, é pra você, você mesmo. Na Oral Sim, o implante dentário é pra todos. Na Oral Sim, é muito mais fácil voltar a sorrir. Ligue 31763000. Dentadura e ponte móvel, nunca mais. 31763000. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Duché Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Duché Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes 848, no centro de Rolândia. A sua família merece o melhor. Venha conhecer o Residencial Belmonte, o primeiro bairro planejado de Rolândia. Totalmente liberado para construir com lotes residenciais de 300 a 320 metros quadrados. Estrutura de lazer completa, com pista de caminhada, campo de futebol, academia ao ar livre, playground e quadra poliesportiva. Conta ainda com complexo comercial para facilitar o seu dia a dia. É sem dúvida o investimento seguro para a sua família. Residencial Belmonte, a arte de morar bem. 19 horas e mais 48 minutos, deixa eu abraçar e muitas pessoas. A Patrícia participando aqui, parabéns Ted, com esse novo Diário 27, obrigado Patrícia. O Paulo está mandando um abraço aqui, Ted, manda um abraço pra gente aqui no Jardim Novo Horizonte, está feito o registro, Paulo. O André está falando, imperdível esse Diário 27, tá bombando. Tá sim, obrigado pela sua participação. Olha, abraçando aí o Grupo Rolândia Notícias, também repercutindo aí o Diário 27 e as notícias de hoje. Quero agradecer toda a nossa equipe, a nossa produção, a Ellen Carolina, nossa repórter, o Thiago Sanches, nosso repórter cinematográfico, agradecer o nosso Cheron, o nosso editor, claro, a Neire também correndo atrás das informações, a nossa diretora Flávia de Paula, que hoje correu atrás dessas informações para que você fique bem informado deste que é o assunto mais comentado na cidade nas últimas horas. E voltando ainda a falar sobre essa sessão de ontem, né? Hoje, como a gente tinha comentado já na abertura do programa, o vereador Eugênio Serpelloni reuniu aí algumas pessoas da imprensa para fazer o seu anúncio oficial
de desligamento da presidência da Câmara. Afinal de contas, agora como vai funcionar esse processo? É só, porque tem muita gente perguntando, Ted, vai ser a chapa toda? Não, não é a chapa toda. É só o cargo de presidente. Mas daí eu estava pensando, muda-se algumas peças, encaixa aqui, vem para cá, vai para lá, sobra aqui. Como vai ser essa conjectura a partir de agora? Inclusive, esta votação deve acontecer na sessão da próxima semana. Depois da sessão que arquivou o pedido de abertura de CP contra Eugênio Serpelloni, o vereador, que teve um vídeo íntimo divulgado, renunciou ao cargo na tarde dessa terça-feira. Quando a polêmica surgiu, Eugênio alegou que teve o celular clonado, mas não fez até o momento nenhum boletim de ocorrência. Em seu discurso de renúncia, ele pediu perdão à população. O que eu tenho que fazer é pedir perdão para a população de Rolândia. Errei sim, mas quem não erra? Então peço perdão novamente do erro que pratiquei, mas atrapalhei mais a minha vida familiar. Esse é o meu maior problema. Na parte política, eu quero dizer a vocês que não tenho muito problema não. Eu estou vereador e a partir de agora vou ser vereador. Estou abdicando da presidência da Câmara de Vereadores de Rolândia para me dedicar à vereança somente. Então, novamente, quero pedir perdão a todos os rolandenses. A renúncia do presidente não causou surpresa à população nem aos outros vereadores. Há dias, nas redes sociais, os vereadores divulgaram o jogo político feito para manter Eugênio na Câmara. Quem esclarece os próximos passos da Câmara após a renúncia é o diretor da casa. Ele já efetivou a renúncia. Né, e o cargo já está vago, né? Ele já, a partir de hoje, foi declarada a vacância do cargo. Enquanto a votação não acontece, quem assume o cargo aqui da presidência? Quem vai continuar respondendo é o João Gaúcho, né, como primeiro vice-presidente. Eugênio Serpelloni renunciou ao cargo de presidente da Câmara na tarde dessa terça-feira. Após a renúncia, a votação para o cargo de presidente da Câmara deve acontecer na próxima segunda. Ele já fez o despacho, convocando a eleição para o cargo de presidente para a próxima segunda, durante a sessão ordinária. De acordo com o diretor, irá à votação apenas o cargo da presidência da Câmara, já que houve a renúncia. Os outros cargos da mesa diretora permanecem. Na forma regimental, quando tem a vacância do cargo, é feita eleição para o preenchimento do mesmo. Então a mesa não é eleição da chapa, então é para preenchimento do cargo. E quem pode concorrer a esse cargo? Pode concorrer todos os vereadores, exceto o vereador Eugênio, né, que ele já fez a renúncia, inclusive os demais da mesa pode concorrer. O procedimento é que os interessados deverão protocolar seu nome até sexta-feira às 18 horas, que é 72 horas antes a eleição. E após esse protocolo, ele concorre ao cargo. São necessários 6 votos para um novo presidente ser eleito. Em caso de empate, vence o mais velho. Todos os outros 9 vereadores podem concorrer ao cargo, inclusive quem faz parte da mesa diretora. Se algum cargo da mesa diretora ficar vago, Eugênio também poderá concorrer. Quem esclarece é o diretor da Câmara. E ele renuncia o cargo que ele ocupa na mesa e posteriormente esse cargo deverá ser ocupado por outro vereador. E o Eugênio, né, ele não pode, né, como ele já abriu mão do cargo, ele não vai concorrer à presidência, mas se algum cargo ali na mesa diretora ficar à disposição, ele pode ocupar por votação esse cargo? Sim, é permitido ele concorrer também a algum outro cargo que não seja a presidência. Sobre a apresentação de atestado médico do vereador Eugênio, que faltou às últimas sessões, o diretor esclarece que Eugênio terá um desconto em seu salário. Como ele tem um atestado, o atestado ele não permite que seja descontado, então, né, não tem o desconto, mas houve uma ausência dele em uma sessão a qual será descontado. Mesmo com a renúncia de Eugênio ao cargo de presidente, a população ainda demonstra insatisfação com o ato do vereador. Nas redes sociais, o movimento já se organiza para que Eugênio também renuncie ao cargo de vereador. Mesmo com a decisão da Câmara, o que se ouve nas ruas é que após o vídeo íntimo ter sido divulgado, o vereador não representa mais a população.
Mais um incêndio para apagar, hein, diretor? Parabéns ao Reginaldo Burhoff, esse grande profissional da Casa de Leis, que todos os dias a gente observa o semblante dele. Ei, Reginaldo, tem que comprar mais extintor, é muita chama nessa Câmara, né? Olha, só uma observação, né? Como o próprio Reginaldo comentou, vai ser o presidente, né? O cargo de presidente da Câmara. Pode ser qualquer um. O próprio Irineu de Paula, Maria do Carmo, pode ser Edilene Grigio, pode ser o João Gaúcho, pode ser qualquer membro, menos o Eugênio Serpelloni. E do outro lado também, né, dos outros vereadores que não compõem a mesa também podem concorrer. Mas a leitura que se faz é que neste grupo, além do Eugênio Serpelloni, outros que também têm uma idade de certa experiência mais elevada do que os outros vereadores, que teriam chances na questão de desempate, seria a Edilene e a Maria do Carmo. Há quem diga que pode ser a Edilene. Hoje, a Edilene, se a gente observar aqui a chapa que foi fechada, com o Eugênio como presidente, nós temos o João Gaúcho como primeiro vice-presidente, Maria do Carmo como segunda vice-presidente, Irineu de Paula como primeiro secretário e Edilene Grigio como segunda secretária. Se caso, por exemplo, suponhamos, a Edilene seja candidata a presidente, estou só suponhando, estou falando o que é, que ela saia da segunda secretária, de segundo cargo de segunda secretária para a presidente. Esse cargo de segundo secretário, quem que vai preencher? Será que o grupo lá, Alex, esse pessoal vai querer? Acredito que não. Vai ter que ser desse grupo aí. Quem que sobra? Eugênio. Só se Andrezinho, Rodrigão, o Reginaldo Silva, né? João Artigo, o Alex quiserem concorrer a essa vaga, além de presidente, concorrer à vaga de segundo secretário. Porque vai ficar pendente essa vaga, né? E precisa preencher, porque caso o primeiro secretário fica doente alguma coisa, quem que vai ser o secretário para ajudar nos trabalhos? É o segundo secretário que faz o serviço. E aí como é que fica? Se a Edilene subir. Suponhamos que de repente vai o Irineu para candidato à presidência. Um exemplo, estou citando, tá? Aí a Edilene subiria o quê? Para a primeira secretária, sobraria segundo secretário também, é isso que acontece? Só queria entender, se sobrar a vaga de segundo secretário, quem que vai preencher isso aí? O Eugênio? Ué, então, mas volta lá para mim então, só a mensagem do Irineu, se você conseguir, Cheirão, só para entender, que ele falou que não dá para ser presidente e não pode ser parte da mesa. E agora? Se caso ele consiga preencher o cargo ali para votação de segundo secretário, de repente da mesa, aí pode. E como vereador, pode. Por falar no Eugênio Serpelloni, lembra-se que tivemos aí a questão da sessão para abertura de comissão processante contra o Reginaldo Silva, uma discussão que teve com a cunhada e foi parar na Câmara, né? Muito se discutiu que não era assunto para ser tratado lá, aquela coisa toda. Enfim, a comissão foi aberta. Votaram a comissão. E sabe qual era a finalidade dessa abertura? Olha só o que o próprio presidente, ex-presidente, falou na época. Pode soltar a matéria. Há 2 meses, a Câmara Municipal aprovou por 8-1 uma comissão para investigar o vereador Reginaldo Silva. O pedido foi feito por Patrícia, cunhada do vereador, que o acusa de agressão. Para a denunciante, a atitude do vereador foi quebra de decoro parlamentar. Na época, o assunto gerou uma grande polêmica, inclusive durante a votação na sessão ordinária. Por mim, um camarada que violenta uma mulher, bate, tem realmente de cumprir a lei da Maria da Penha, que vai preso e cumpra seu dever. Mas não cabe nós aqui, essa Casa de Leis, dar o julgamento, mesmo que está aí decoro parlamentar. Eu acho que isso, na minha opinião, é uma situação familiar. Deixo bem claro isso. Deixo bem claro também que isso poderia acontecer comigo, poderia acontecer com o Alex Santana, com o João Artigo, poderia acontecer com qualquer um homem de nós aqui, eu iria ser contra, porque isso é questão pessoal. Na mesma sessão, a mãe do vereador tentou se pronunciar em defesa do filho. Acho que é para isso, senhora, que vai ser esclarecido, ele vai ter o direito de se defender. Você entendeu? É para isso que foi feito agora. É para isso que foi votado, ele vai ter o direito de se esclarecer. Continua com a palavra o vereador Reginaldo. A cidade realmente tem os políticos que merece, felizmente... Volta aqui. Não, eu entendi bem o que o Eugênio falou, que a comissão foi aberta justamente para que ele pudesse ter o direito de se defender.
Agora, a comissão de ontem não poderia ter sido aberta para você, Eugênio, se defender. Não podia. Os vereadores não entenderam dessa forma. Não tiveram essa leitura também, de que o senhor teria essa comissão para se defender. Mas no caso do Reginaldo, o senhor falou para a mãe do Reginaldo, minha senhora, isso aí é uma oportunidade para ele se defender. É um direito dele para ele se defender, para isso que foi aberto. E era para isso que seria aberta a comissão também, viu, Eugênio? Para você se defender. Mas hoje o senhor já confessou que realmente tem culpa, né? Então, 19 horas e 59 minutos, 19h59. Cidade de Rolândia. Deixa eu falar para você que está à procura de emprego, você quer conferir as vagas de Rolândia e região? Então confira aí. Em Rolândia, oportunidades para operador de estação de tratamento de efluentes, operador de máquina laser, sushi man, trabalhador da avicultura de postura, analista contábil, auxiliar de linha de produção e mecânico de máquinas agrícolas. Em Cambé, oportunidades para serralheiro, vendedor pracista, assistente de vendas e cozinheiro em geral. Em Apucarana, oportunidades para atendente de balcão, vendedor pracista, pizzaiolo e auxiliar de laboratório. Procure a Agência do Trabalhador, munido de seus documentos pessoais e carteira de trabalho, tá? E só para finalizar esse assunto da Câmara, é engraçado, né? Pau que bate em Chico, parece que não bate em Francisco. 2 adolescentes de 17 anos foram apreendidos ontem com maconha, crack e dinheiro trocado em Ibiporã. E de acordo com a polícia, a equipe estava realizando patrulhamentos no Jardim Bom Pastor quando avistou os 2 indivíduos em atitude suspeita. Na abordagem, na revista pessoal, foi localizado com um dos indivíduos porções de crack. Ao ser questionado, um dos indivíduos confessou que na residência havia mais drogas. A polícia foi até a casa deste rapaz e, ao verificar dentro do guarda-roupas, localizou 32 porções de maconha, 97 pedras de crack e R$ 164 em dinheiro trocado. A dupla foi detida e encaminhada até a delegacia. E confira agora como fechou a cotação do mercado agrícola nesta terça-feira. Você confere aí que o milho comum, saca de 60 quilos, fechou a R$ 30,91. Soja industrial, saca de 60 quilos a R$ 67,11. O café beneficiado tipo 6, bebida dura, saca de 60 quilos, fechou a R$ 363,15. Já o boi em pé, arroba, R$ 147,69. O frango de corte, o quilo vivo, saiu hoje a R$ 3,34. E o suíno em pé tipo carne, R$ 3,85 o quilo. Veja a seguir, renovação de contrato de recolhimento de lixo é suspenso por irregularidade. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia. Construindo com você. Tá vendo essa galerinha aí? Nunca na vida usou um cheque, acredita? E não é só eles, né? Todo mundo quer resolver tudo pelo celular, pelo computador. Ser gerente do Sicredi hoje em dia é assim. Eu converso com essa galera por e-mail, celular, mas sabe como é? Nada substitui um abraço e uma boa conversa. Experimente um atendimento que faz a diferença. Sicredi, gente que coopera, cresce. 20 horas e mais 4 minutos e vamos conferir como está a situação lá fora de momento, Tirão. Olha aí, imagens do centro da cidade, tranquilo aqui no centro de Rolândia, ao fundo da Igreja Presbiteriana do Brasil, cruzamento da Santos Dumont com Monteiro Lobato. Situação de momento, 27 graus é a temperatura.
E na madrugada desta terça-feira, um jovem de 24 anos foi esfaqueado no centro de Londrina. De acordo com a polícia, após a agressão, a vítima procurou ajuda no pronto atendimento infantil, onde recebeu os primeiros socorros dos médicos. A equipe do SAMU foi acionada e encaminhou o rapaz até a Santa Casa. O jovem disse à polícia que ele teria se envolvido em uma briga e levou uma facada na barriga. A polícia militar realizou diligências, mas não conseguiu localizar o agressor. A vítima passa bem. E vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira em Rolândia. Meu Deus do céu, será que chove? Chove sim, Ted Pérez. Olha aí, sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e noite. A mínima deve ser de 18 e a máxima não passa dos 28. Já para a próxima quinta-feira, teremos sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas chuvas, muitas nuvens, né? Não há previsão de chuva aí talvez à noite. A mínima deve ser de 17, a máxima não passa dos 28. E na sexta-feira, gente, sol com algumas nuvens, não vai chover sexta-feira. A mínima pode ser de 16, temperatura caindo, né? E a máxima deve ser de 28 graus. E olha, nós temos mais uma notícia boa para Rolândia. Só notícia boa. Olha só. A renovação de contrato do recolhimento do lixo aqui da cidade de Rolândia, se acredita, ela foi suspensa. Mas suspensa por quê? Através do Conselho do Meio Ambiente, a Prefeitura recebeu 4 recomendações para que o contrato com a empresa Sanetran fosse refeito. O motivo é que a empresa é a única responsável por 4 serviços: roçagem, desentupir bueiros, coleta de lixo e gerenciar o aterro sanitário. Para o Conselho, o correto seria que cada uma dessas funções fossem feitas por empresas diferentes, evitando o monopólio da prestação de serviço. Um monopólio de gestão de saneamento básico na nossa cidade. Nós tivemos, e a TV fez matérias repetitivamente comigo em relação a isso, muitos problemas em relação ao lixo na nossa cidade. Você se lembra da rua que vivia lotada de caminhão de lixo bem no centro da cidade. Então foi feito um pedido ao Ministério Público do próprio Conselho do Meio Ambiente, do meu também separado. Em janeiro de 2017, nós já tínhamos lá uma das pessoas, o procurador do município já respondia por improbidade administrativa por um aditivo exorbitante, ou seja, pagava-se então 6 milhões para a Sanetran e daí eles passaram a pagar mais de 8 milhões, quase 9 milhões, e a gente estava tendo 3 caminhões de lixo recolhendo lixo na nossa cidade, os bueiros todos entupidos, a falta de roçagem. Então foi um aditivo que não condiz com o serviço que a empresa estava prestando. Sobre a coleta de lixo, o Conselho já solicitou que um estudo seja feito, pois mesmo com o crescimento da cidade, o contrato da empresa Sanetran e Prefeitura já fazem 10 anos. Ou seja, eles ficaram 10 anos fazendo os aditivos no contrato da Sanetran, ao invés de fazer uma nova licitação e dar uma chance para uma nova empresa assumir a nossa cidade e fazer o serviço, todos esses serviços. E isso culminou de que o Tribunal de Contas entendeu e o Ministério Público entendeu que, como passavam-se 10 anos com o mesmo contrato, então que aquele contrato não podia mais andar. Né? Já tinha pessoa respondendo por improbidade administrativa, a empresa já tinha sido chamada a atenção por vários motivos e por falta de serviço na nossa cidade. Então, entendeu-se que precisava fazer um estudo prévio para que, então, a Prefeitura tenha conhecimento da quantidade de lixo real que a nossa cidade tem, dos problemas reais, de quantos quilômetros de roçagens nós temos que fazer, de quantos bueiros nós temos que desentupir, quais são as áreas que tem mais lixo, qual que tem menos lixo, quais são as regiões que precisam de mais atenção, de menos atenção, o que precisa ser feito no aterro sanitário e que então precisava ser feita uma nova recomendação, uma licitação. Para a Cristina, uma nova licitação permitindo que outras empresas desempenhem as várias funções da Sanetran aumenta a concorrência, o que reduz o custo e ainda dá chances para outras empresas da cidade. Esse é o entendimento do Ministério Público e do Tribunal de Contas, é um contrato direcionado. Porque o que a gente vê é como, né, a situação está toda voltada para Sanetran, a gente vê que nem eles mesmos conseguem dar conta de toda a cidade, porque a gente vê muito bueiro entupido, lugar para roçar, né, eles não estão cumprindo, né, por causa de todas essas funções, o acordo também devidamente. Eles não estão cumprindo o contrato devidamente, né? Precisa então uma cobrança, porque
você tem lá no contrato que eles precisam coletar tantas toneladas de lixo por dia ou por mês. Existe uma pesagem desse lixo. Só que essa pesagem ela é feita pela própria Senetran, não tem nenhum fiscal da prefeitura que fica lá para saber se eles estão medindo certo a coleta de lixo. Então, esses entendimentos é que o Tribunal de Contas e o Ministério Público entendem que precisam ser ajeitados, né? Precisa, então, de um funcionário da prefeitura que faça essa pesagem, precisa de um estudo desse lixo, então, nós precisamos de uma reavaliação, uma empresa contratada, para fazer uma reavaliação do parâmetro de saneamento básico da nossa cidade, para que depois, então, faça-se essa licitação do lixo. O Cristine, a gente vê que normalmente, né, todas as irregularidades que Rolândia tem sobre a questão de licitação, né, quando tem uma denúncia, é você que vai lá, que pesquisa e que encontra essa irregularidade. A pergunta que eu quero fazer para você é que será que a prefeitura, com todos esses cargos, todas essas funções que tem lá dentro, ninguém acha que aquela licitação está errada, ninguém encontra defeito ou algum erro? Por que sempre tem que partir ou de você ou de algum outro munícipe para apontar para a prefeitura que ela vem, por vezes, cometendo erros nas licitações? A gente teve algumas licitações que foram direcionadas especificamente, que geraram algumas denúncias graves, que é o que o Franciscone responde pelo réu. Então, nós temos sim esse erro grave dentro da prefeitura, que os próprios administradores que entraram como comissionados fazem com que os nossos servidores cometam, né? Ele fala, você vai fazer assim, você vai fazer assado, e mesmo o funcionário falando, não, isso não pode, isso não deve ser feito. E outras licitações, a licitação é feita de forma correta, mas a execução do contrato é que é fraudulenta. Como que a gente vai dar um jeito nisso, hein, Cristina? Para deixar a Rolândia aí tranquila. Eu acho que tudo que está acontecendo na nossa cidade, né, é o fim dessa gestão do Franciscone, e ela precisava acabar o mais rápido possível, que Deus nos permitisse que o tempo passasse rápido, que ele fosse embora logo daqui, e que a gente então tivesse um prefeito que entenda que agora é a hora de fazer as coisas certas, sabe? O meu sonho é que a gente tenha um prefeito que entre lá e que entenda assim, vamos administrar a cidade seguindo as leis. As leis foram feitas para nos proteger, para proteger o dinheiro público, para proteger o cidadão. Então vamos procurar o máximo possível administrar a nossa cidade seguindo as leis, aquilo que rege na nossa Constituição Federal, aquilo que rege na nossa Constituição Estadual e aquilo que rege na lei orgânica do município. E assim nós, então, é a única forma que nós teríamos de ter uma cidade digna, honesta, pacificada, e que os serviços andassem adequadamente e que a cidadão tivesse tranquilidade. Não, eu posso confiar porque a prefeitura vai fazer esse serviço. Seria um prefeito que então seguisse as leis e as normas. Muito bem, está aí as palavras da Cristina Peretti, como ela mesmo disse, né? O contrato, está tudo certo com o contrato, é a execução do contrato. Como são vários serviços, estes serviços não estão sendo a contento da nossa comunidade. Esses são os questionamentos feitos por ela e por muita gente da nossa sociedade. E com um detalhe que ela falou, né? A respeito da pesagem do lixo, não tem ninguém da prefeitura para fiscalizar se o peso está certo? E a metragem da jardinagem, da roçagem? Ninguém está vendo quantos metros quadrados realmente está sendo feito? Né? Então são essas observações, né? E não é colocar em suspensão a questão, mas tem que ter. Aqui tem um editor-chefe que fiscaliza o editor para saber se está tudo certinho, né? Se está contente, se a edição está indo certa, a reportagem, a questão do texto e tudo mais. Tudo é feito com fiscalização, né? Para que o trabalho realmente desenvolva cada vez melhor. Agora, nesse caso, há 10 anos, muitas reclamações, muitos questionamentos. E até agora, a gente não vê uma solução para esse assunto relacionado à Sanetran. Muito bem, gente, eu não tenho mais tempo. Deixa eu agradecer aqui a Elenir Santos, né, participando aqui, falando se não tem estudos sobre recolhimentos de lixo, né, e roçagens. Nossa, isso não tem. Obrigado, moça, agradecendo a Cristina. O J. Grande Dias, né, falando grande Diário 27, parabéns, Ted Pérez, obrigado. Abraçando o Maurício Promoções, acompanhando a gente, falando que está ligadinho aqui. A Sônia Belo também acompanhando a gente, né, a Iraci Tomás acompanhando o nosso programa. Obrigado aí também ao Rafael Pereira, ao Rafael Santos,
Rafael Pereira e o Rafael Santos. E também a Daniele Pereira, muita gente participando. E depois que acabar aqui o Diário 27, eu vou responder a todos vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho, desculpa não ter atendido a todos. Eu volto amanhã com mais informações de Rolândia e de toda a nossa região. E as primeiras informações você acompanha no Fatos e Notícias com Flávio de Paula a partir do meio-dia. A todos vocês uma ótima noite, um excelente dia. E eu quero dizer para você, eu falo o que eu penso e assumo o que eu falo. Porque aqui, o fato é que vira notícia e não o boato. Forte abraço e até amanhã. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Duché Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Duché Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes 848, no centro de Rolândia.